Boa noite! Bem-vindo, gente, à nossa live semanal. O tema de hoje são os problemas relacionados ao comércio de animais. Hoje a gente vai ter uma conversa bem profunda nessa nossa live semanal. Boa noite, Nath. Boa noite, Drão. Boa noite, Ainoan. Boa noite, minha gente. Boa noite, vegetanos. Boa noite, Dani. Boa noite, Pati. Boa noite, Liz. Que bom tê-los aqui hoje. Hoje a gente vai, minha gente, hoje é um tema assim que a gente vai ser lombrístico. Hoje é bem lombrístico. Boa noite, minha gente. Vamos lá, vamos começar, né? E vocês vão me dizendo aí se tudo que eu tô falando faz sentido, tá? Boa noite, Penélope. Eu queria começar, na verdade a gente vai falar sobre alguns conceitos, né? Não conceitos, enfim, vai falar sobre alguns pontos relacionados ao comércio de animais, tanto em relação aos próprios animais, lógico, mas em relação à saúde pública, em relação à saúde humana e por que isso tem acontecido, certo? Boa noite, gente. Então, vamos lá. Eu fiz algumas reflexões sobre isso. E aí, eu comecei a pensar que a gente sempre tem mais empatia pelos nossos semelhantes, certo? Então, é muito mais fácil a gente ter empatia com algo que seja semelhante no meu gênero, na minha espécie, na minha idade, na minha classe social, na minha profissão. Normalmente, a gente sente mais empatia por aquilo que é mais semelhante a gente, certo? E aí, partindo desse princípio, quais são os animais que conseguem se comunicar melhor com os seres humanos? Ou seja, que a gente conseguiria ter mais empatia. O que é que vocês acham? Quando a gente pensa em animais, quais são os animais que os seres humanos teriam mais empatia? Pense em você, naquele animal que você conseguiria se comunicar melhor. Me digam aí, coloquem aqui nos comentários. E será que essa empatia, ela foi construída ou se ela é uma empatia instintiva? O que é que vocês acham? Então, bora lá. Gatos e cachorros, certo? Aí não colocou gatos e cachorrinhos, exato. Muito provável. E eu acho que a maioria das pessoas vai colocar isso. Por quê? Porque a gente consegue se comunicar com eles. Gatos e cães, Dani colocou, perfeito. A gente consegue olhar para ele e, de alguma forma, ver um pouco da gente nesses animais, né? Eles vão ter uma forma de comunicação, seja no latido, seja no miado. Eu ainda ouso dizer que os seres humanos eles são mais empáticos com os cachorros, porque os cachorros se comunicam mais diretamente do que os gatos, né? E eu tô trazendo isso, minha gente, para mostrar que quanto menos empático esse animal é o ser humano, mais eu vou conseguir vê-lo como um ser não vivo, certo? A Noan tá dizendo, apesar que eu sei que tem um dragão, mas o dragão não existe. Eu tô na missão de resgatar uns porquinhos, viu, Noan? Eu acho que nos próximos anos vai ser isso. Liz tá dizendo que Lala fala pra gente não ir comprar pão. É quase gente. É isso, Liz. Então, quando a gente tem aí essa comunicação, quanto menos empatia e menos comunicação com os seres humanos, mais eu vou ver aquele animal como um ser não vivo, como algo que eu posso utilizar, como algo que eu posso me aproveitar. Isso, minha gente, se aplica para tudo. Vamos desenvolver isso. Quando a gente tinha escravidão no Brasil, aqueles escravos, as pessoas elas não tinham empatia por aqueles negros. Então, por isso que eu conseguia vê-los como, eu posso explorar esses seres humanos, ou eu posso usar desses seres humanos para fazer o que eu quiser, porque não há empatia, eu não me sinto conectado com essas pessoas.
Outro ponto, homens e mulheres. Por que que o machismo ele é tão forte, ainda que muito velado, mas ele é fortíssimo? Por quê? Porque não existe empatia, né? Então, assim, as mulheres, os homens, eles têm pouca empatia com essas mulheres. Por mais desconstruídos que eles sejam, ainda existe muito machismo e essa é a questão também a ser colocada. Quando a gente teve o nazismo, por que que os judeus foram subjugados em relação à sociedade alemã? Porque não existia empatia. Então, quando eu não tenho empatia, eu acredito que eu posso me utilizar, eu posso explorar aquele outro grupo. Faz sentido isso para vocês? Não é tudo a mesma coisa? E aí, a gente vai entrar aqui no especismo, né? Então, o que seria esse especismo? Seria uma forma de discriminação contra quem não pertence a uma determinada espécie, certo? Então, a gente poderia utilizar isso em relação ao racismo, em relação ao sexismo, em relação a outros tipos de preconceito. Isso pode ser utilizado também com os animais, que é como a gente vai conversar agora. Então, se eu acho que eu posso, se eu não tenho empatia, eu acho que eu posso explorar esses animais da forma que eu bem entendo. Mas será que isso foi desenvolvido ou foi ensinado? Será que isso é instintivo ou se isso foi ensinado? Por exemplo, quando a gente coloca uma criança perto de um bichinho, ele não vai pensar que esse bichinho é uma comida. Coloca uma criança junto de um gatinho, ele vai fazer carinho no gatinho, muito provavelmente. Coloca uma criança junto de um coelhinho, ele não vai achar que o coelhinho é comida e não vai botar provavelmente o coelhinho na boca, né? Então, gente, é só para mostrar que a empatia, ela é ensinada e ela não é instintiva. E a gente cresceu numa sociedade que ela faz com que a gente não tenha empatia e com que a gente se desconecte completamente da natureza. Quando eu pego uma galinha e corto em pedacinhos de frango, pedaços pequenos que não se parecem com o animal, eu me desconecto daquele animal e eu perco aí a minha empatia com esse alimento, né? Que agora é um alimento. Tá fazendo sentido, minha gente? O que é que vocês acham? Então, bora lá. Culturalmente, a gente foi acostumado a ser explorador desses animais. E é muito difícil a gente aceitar e entender sobre essa exploração. Mas, de toda forma, a gente tem que tentar fazer esse resgate. Só um minuto, Adriana, para. Mas, de toda forma, a gente tem que tentar fazer esse resgate. Por quê? Porque, de fato, os animais, eles são sencientes e eles têm sensações. E aí eu vou trazer aqui vários questionamentos, né, para tentar desconstruir esse comércio de animais, certo? E aí eu queria fazer uma pergunta para vocês. Se todos os animais são sencientes e fazem parte de uma cadeia alimentar, será que eu vou mandar o leão parar de matar uma zebra, por exemplo? Por que que o ser humano, ele deveria parar de matar uma vaca? Entenderam? Esse é o questionamento que muita gente me faz. Por exemplo, se a gente faz parte de uma cadeia alimentar, eu vou chegar para o leão e vou dizer assim, não mate a zebra? Vou fazer isso? Então, por que que os carnistas, eles me questionam isso? Por que que eu deveria, nesse caso, parar de matar uma vaca se eu também faço parte de uma cadeia alimentar? O que é que vocês acham sobre isso? Minha opinião é o seguinte, se a gente fizesse parte de um ecossistema equilibrado, eu acho que a gente poderia sim matar os animais para consumo, tá? Então, assim, o meu veganismo, ele é diante de uma realidade. Perfeito, Liz está falando por conta da indústria. Perfeito, Liz. O veganismo, ele é por conta de um aprisionamento e de uma exploração, exatamente, causando desequilíbrio, desses animais que eles são criados para consumo. Se o ser humano, ele vivesse em um ecossistema equilibrado, no sentido de eu vou morrer, né? Eu vou ter as oportunidades de viver, mas eu também vou morrer, e eu faço parte do meio ambiente, da natureza,
sendo predador e sendo presa, tudo bem. Mas a gente tem aí uma indústria que ela vai aprisionar e que ela vai maltratar. E ela não somente vai matar para consumir, porque esse é o ponto aí que eu vou falar na questão do comércio dos animais, tá? Então, bora lá. Não há somente consumo na alimentação, há também aprisionamento e maus tratos, e esse ecossistema que a gente está hoje, ele não é nem um pouco justo, certo? E aí eu queria trazer alguns pontos pra gente. Será que existe vaca e galinha feliz? O que é que vocês acham? Será que existe, por exemplo, quando a gente vê na propaganda do leite, essa é uma vaquinha feliz, essa é uma galinha feliz? O que eu acho é que existem diferentes formas de exploração e diferentes formas de aprisionamento. Então é lógico, eu não posso negar que se eu tenho uma galinha que ela é criada por exemplo, numa gradezinha minúscula, né? É uma coisa. E se eu tenho uma galinha que ela é criada solta e coloca ovo, é outra coisa. Tá? Mas, de toda forma, o que ela oferece, o que ela produz, ela não está nos oferecendo. Concordam? O que esse animal produz, ele não nos oferece. Se ele não nos oferece, não é nosso. Por que a gente acha que a gente pode se apropriar de tudo que esse animal oferece, no caso para alguém, né? Não pra gente, ou não oferece. Por que a gente acha que a gente pode se apropriar disso? Para benefício próprio. Esse é o grande questionamento. Por que eu acho que eu posso usar a lã de uma ovelha para meu benefício? Por que eu acho que eu posso usar um cavalo para montar para o meu benefício? Tá? Talvez, gente, se a gente estivesse vivendo em outra era, em outro momento, a gente não tivesse todos os benefícios que os humanos têm. Então, por exemplo, hoje eu posso pegar um carro, eu posso pegar um avião, eu posso pegar um ônibus. Então, hoje, na realidade de hoje, não justifica exploração. Não justifica. Os seres humanos, eles são capazes de trabalhar e de produzir sem precisar explorar animais, sem precisar comercializar animais. Então, se isso foi considerado em algum momento, alguma vez, por exemplo, Natália, mas o pessoal usava cavalo que era mais rápido o transporte. Certo, mas hoje não justifica, né? E na época era outra realidade também. E também já foram aprisionados negros e negras e que hoje em dia também a gente não faz mais. Então, a geração ela vai mudando, a cultura vai mudando também e a gente tem que ir acompanhando essa mudança. Penélope está dizendo aqui, uma condição cultural, infelizmente, a gente é ensinado desde que nascemos. Perfeito, Penélope, perfeito. E a gente entra em contradição para a gente desconstruir isso. E essa é a parte legal, né? Porque a gente está em constante desconstrução. É isso. É muito legal. A gente poder se colocar na vulnerabilidade de dizer, eu estava errado. E hoje eu penso de forma diferente. Essa é a grande beleza, né? E aí, gente, quando a gente fala de galinha feliz e de vaca feliz, como eu falei, são diferentes formas de exploração, mas se a gente partir do princípio que a gente não deve se apropriar de nada que não é nosso para benefício humano, a ideia de ter uma criação de uma galinha não faz o menor sentido, certo? Não há troca, não há oferta. E aí eu queria trazer alguns dados, tá? Em relação à exploração de animais, certo? O Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo e 10 mil animais são abatidos a cada minuto para produzir carne, laticínios e ovos. 10 mil animais são abatidos a cada minuto. 10 mil animais são abatidos a cada minuto. O sistema industrial é um sistema de confinamento intensivo. O que é isso? Que é criar o maior número de animais possível no menor espaço possível. Que condição é essa, né? Que condição é essa que esses animais estão vivendo? E se a gente partir do princípio que eles têm sentimentos e que eles têm consciência, será que eu, quando eu tenho empatia por algo ou por algum animal, será que eu gostaria de estar naquela realidade? Essa é o início da nossa discussão sobre empatia, né? E aí, minha gente, é ladeira abaixo, porque você começa a ter empatia com tudo, você começa a ficar meio doido, né? Faz assim, meu Deus do céu, eu tô ficando maluca. Mas é isso mesmo, a consciência traz dessas coisas. E aí, quando eu falo criar o maior número de animais possível no menor espaço possível, e deixa pra gente contextualizar, quando a gente tem uma gaiola, ela vai ter um espaço para cada galinha
em um espaço menor do que uma folha A4. Essa é a realidade. Certo? O que acontece? Quando eu tô lá numa folhinha A4 e eu não posso me mexer, eu vou fazer de tudo para me mexer, vou matar quem estiver do meu lado, né? Eu vou querer espaço. E aí, nesse caso, eles cortam os biquinhos desses animais para que eles não se matem. Certo? Tô falando de relação à galinha, mas quando a gente fala de porcas, quando a gente fala de vacas, elas vão ficar aí em algumas células metálicas, né? Amamentando o tempo que for necessário, quando elas amamentam. O resto da vida. Elas passam o tempo todo deitadas. As porquinhas e as vacas. Normalmente acontecem assim. E horas por dia em ordenhas industriais. Tá? É bem pesado. É bem pesado. E aí eu queria trazer pra gente, em relação à saúde pública, o que é que a gente teve nessa reflexão aqui? São animais que vão ser criados em uma maior quantidade de animais e em um menor espaço, certo? Quando a gente falou aí em coronavírus, a gente estava fazendo isolamento social para que não houvesse proliferação do vírus, né? Se eu tenho vários animais no menor espaço possível, juntos, o que acontece? Acontece uma proliferação de várias doenças. Então, esses espaços que eles são muito confinados, eles têm uma probabilidade de multiplicação de doenças muito mais fácil do que se esses animais estivessem livres. E o que é que a indústria faz? A indústria vai usar antibióticos nesses animais para que eles sobrevivam e para que não tenham, por exemplo, uma disseminação de várias doenças, para que eles possam ser abatidos para o consumo humano. Quantas doenças a gente já não viu no mundo por conta da criação de animais? Então, deixa de ser um problema, uma questão de eu tenho pena da vaquinha porque eu não queria que ela morresse, para ser um problema de fato de saúde pública. E existem algumas teorias que de fato o consumo de animais foi o que originou essa pandemia, né? O consumo de animais exóticos foi o que originou aí a Covid-19. Que mais que a gente tem aqui? Esses animais, eles vão receber uma série de antibióticos, né? E se a gente tá pensando numa saúde total, Luiz está falando aqui em relação à contaminação do solo, contaminação da água, com certeza. Com certeza, a gente realmente precisa romper. A gente precisa romper com algumas coisas. Eu sei que não é fácil, mas eu acho que é o caminho. Aí vejam, gente, eu também queria trazer um ponto, que é um ponto que eu acho que é muito importante, que é a questão da domesticação dos animais, certo? Qual o problema, Natália? Se eu tenho um gatinho, se eu tenho um cachorro e ele cruza com a cadela, qual é o problema de eu vender esse animal? Bora lá, conversar qual é o problema. Vamos voltar da origem. Alguns animais, eles foram domesticados para servirem ao homem, certo? Eles sofreram mudanças genéticas para servirem ao ser humano, porque queriam um cachorro que tivesse um narizinho menor, que queria que tivesse um pelinho maior. Foram várias modificações genéticas que criaram os animais domésticos. E o que foi que o ser humano fez? O que foi que o ser humano fez? Tirou esses animais que originalmente viviam na natureza e botou aí para conviver com os seres humanos. E aí, trouxeram, e o que é que eles fazem hoje? Abandonam. Então, quando eu penso, será que esses animais abandonados não são de responsabilidade humana? Claro que são. Natália, mas eu não tenho nada a ver com isso, mas veja, seus antepassados tiveram e hoje a gente tem um problema que são animais abandonados que vivem morrendo o tempo todo. Então, o problema é que se eu estimulo essa coisa da vaidade, de ter um animalzinho que vai ser do jeito que eu quero, no pelo que eu quero, eu só vou estar estimulando mais animais serem explorados para benefício humano. Então, estou me utilizando mais uma vez de um animal para me satisfazer. Entendem? Essa parte eu acho ela bem difícil, na verdade. Porque eles não existem para nos servir, né? E aí a gente tem tantos animais abandonados aí que os seres humanos eles têm deveriam ter a obrigação de cuidar e eles não cuidam. Então, a ideia é que a gente não seja conivente com essas atividades,
por menores que elas sejam. Comércio de animais, gente, comprar cachorro não é legal. Não é legal. Mas se cruzou e vender não é legal. Porque eu vou estar estimulando uma criação e pessoas a ganharem dinheiro com esses animais. Então, o que mais que eu trouxe aqui para vocês? Antigamente, a gente tinha comercialização de pessoas negras e que era permitido. Se hoje eu tenho a permissão de comercialização de outras espécies, pode ser que amanhã não seja permitido. E eu acho que vale muito mais a reflexão da gente desses malefícios que a comercialização de animais traz aí, tanto pro próprio ser humano, né? Como para os próprios animais. E para o desequilíbrio ambiental também. Aí eu queria trazer algumas ações para a gente tentar evitar, certo? Vamos lá. Tira selfie com passarinho, arara aprisionado. Incentivar a ir para rodeio, para vaquejada. Assistir ou financiar rinhas de galos. Tira foto com jacaré, com cobra. Alimentar e nadar com botos. Segurar a tartaruga marinha. Abraçar bicho preguiça. Ir em circo. Ir aos zoológicos também. Quando eu digo zoológico, a gente vai ter aí alguns zoológicos que eles realmente não conseguiriam... Esses animais não conseguiriam ser reinseridos na natureza, né? Tem alguns que são santuários. Mas a maioria dos zoológicos, eles tiraram esses animais da natureza para servir de entretenimento humano. Certo? E outra que eu acho assim, o fim do mundo é ir a parque aquático com as baleias, né? Porque realmente a gente tá fazendo um animal de entretenimento. E aí, minha gente, o que é que isso tem a ver com veganismo? Tem tudo a ver com veganismo, né? Se eu tenho empatia, se eu respeito, se eu não vou comercializar, se eu não vou explorar esses animais, eu preciso considerar outra forma de me alimentar também. Porque senão eu nunca vou considerar outra forma de me alimentar. E aí o veganismo entra nesse sentido, de você ressignificar o que você um dia talvez até gostou. Porque eu acho que a gente tem que ser muito honesto de dizer, eu não vou mentir que talvez eu gostava do sabor da carne, né? Mas a gente vai ressignificando esse alimento e aí a gente consegue se alimentar de uma forma mais tranquila. Eu recebi uma paciente hoje que ela fez assim, Nath, eu gosto muito, tenho gostado muito da minha alimentação vegana, mas eu ainda tenho muita vontade de comer sushi, eu me sinto muito culpada porque eu tenho vontade de comer sushi. E aí eu disse, permita. Pode parecer estranho uma nutricionista vegetariana dizendo isso, mas eu disse, permita. Porque com o tempo você vai começar a ressignificar esse alimento. Tantos alimentos que eu já gostei, que hoje em dia eu começo a ver e ressignificar que eles são animais que hoje em dia eu não gosto mais. Luan tá dizendo assim, é de arrepiar ver coisas assim com os animais. Gente, isso é trazer consciência para as pessoas. Por quê? Porque quantas pessoas já não postaram... Minha gente, sério, quantas pessoas já não postaram fotos naquele zoológico da Argentina, com aqueles leõezinhos dopados, achando lindo. Hoje eu vejo, honestamente, eu deixo de seguir. Porque eu faço assim, essa pessoa não tem condição de eu estar seguindo essa pessoa. Mas eu sou mais radical, né? Por exemplo, a pessoa posta uma foto de uma picanha, eu deixo de seguir também, porque eu acho que é um abuso. Porque a gente não pode estar valorizando um animal morto. Mas assim, ainda cada pessoa vai no seu tempo, né? Mas então, gente, não se culpem também se você ainda não consegue, porque a culpa não é uma forma de transformação. A culpa ao comer e ao se comportar não vai te transformar, entende? Eu acho que a gente tem que armar aí a nossa estrutura para a gente poder fazer, a gente tem que se preparar para agir, mas fazendo de uma forma que você se sinta bem, entendendo que pode ser que o processo não seja linear, certo? Eu entendo que a gente tem profundamente memória afetiva com os alimentos, isso é até um tema de um post que eu vou fazer. A gente tem memória afetiva em relação aos alimentos, certo? Quer você, quer não, você tem.
Ah, Natália, porque o churrasco no dia do domingo com a minha família eu adorava e o churrasco me remete a isso e eu tenho uma memória afetiva em relação a isso. Ah, porque eu ia comer sushi com meu namorado e era um momento muito legal. Gente, a gente tem memória afetiva. Como é que a gente vai romper com isso? Primeiro, a gente não vai romper, a gente vai ressignificar. E isso acontece com o tempo. Não vai ser assim, você não pode comer mais carne, você não pode comer mais peixe. Aí você vai dizer, tá bom, com sentimento eu entendo isso, mas o meu sentimento é outro. Entende? Então, confie em mim, garanto a você. Esse processo ele acontece e de repente você faz assim, eu nem gosto tanto mais de sushi e não faz o menor sentido comer carne. Mas não vai ser porque ninguém te disse pra fazer, nem porque você é obrigado, nem porque você não pode. Tá? É a gente ir transformando e a gente ir mudando os níveis de consciência, né? Luan tá colocando o zoológico de Luan. Exatamente. Amigo, e os de baleia, gente? SeaWorld, essas coisas assim. Eu fui pro SeaWorld quando eu tinha 11 anos, gente. E aí eu achava lindo, né? Não fazia a menor ideia. Não pensava que aquilo ali era uma baleia aprisionada. Nunca ninguém chegou pra mim pra dizer assim, Nath, não bora não, porque isso daí não tá legal não. Essa baleia, ela tá triste com sua bexiga aí e ela vai morrer por conta disso. Entende? Por quê? Porque, na verdade, existe uma sociedade que ela não tem essa consciência, que não traz essa reflexão, que falta empatia em relação aos animais, e a gente tá aqui para despertar essa consciência, para quem quer despertar, para quem não quer também paciência. Entende? Mas a gente vai plantando a sementinha, e a pessoa faz assim, pô, faz sentido agora. Aí você entra num conflito e faz, que merda, tô num conflito danado. Mas aí a gente transforma também. Ninguém conta essa parte da história, né, Luan? Não conta. Mas é legal, né? A gente... Veja, eu até coloquei num post essa semana que eu comprei cacau, né? E eu já tive muita vergonha de dizer que comprei cacau algum dia, sabe? Mas hoje em dia eu não tenho mais vergonha, porque ela foi um maior motivador para a minha transformação. Para o que eu sou hoje, na verdade, para a minha relação com os animais, eu nunca teria me relacionado da forma que eu me relaciono. Se eu nunca tivesse comprado ela, talvez nas minhas próximas gerações, nas minhas relações, nos meus familiares, eles não precisem comprar animais para ter essa empatia, né? Então, assim, talvez uma pessoa que me conheça agora, ela se sinta acolhida e entenda que, poxa, eu posso não comprar, né? Eu posso adotar e ela não precisa comprar. Mas alguém precisa plantar essa sementinha e alguém precisa romper com esse costume da sociedade e a gente tá aqui para transformar. Né? E aí, o que é que vocês acham, hein? Me contem aí o que é que vocês estão achando disso. Faz sentido? Não faz? É demais pra cabecinha da gente? Me conta aí. Deu um bug no sistema? Vai ser difícil? Tá fácil? O que é que vocês acham? Me contem, gente. E aí, esse tema de hoje foi originalmente para trazer... Penélope tá dizendo que faz sentido. Ai, não, eu também. Que joia. Que bom, gente. Eu adoro esse tema. Adoro. Luiz tá dizendo que faz sentido também. E aí, esse tema de hoje foi muito para trazer essa questão da empatia, sabe? Porque tudo acontece pela falta de empatia. Tudo acontece quando a gente acha que a gente é superior a alguma outra espécie ou algum outro gênero ou alguma outra classe. Tudo acontece pela falta de empatia. E empatia a gente não compra, né? A gente vai desenvolvendo e a gente vai plantando a sementinha nas pessoas. Mas sempre no sentido de acolher. Porque se fosse depender de mim, eu dizia assim, a partir de hoje ninguém mata mais bicho, ninguém come mais bicho. Mas infelizmente eu não consigo fazer isso na sociedade que a gente vive, né? Então a única alternativa que eu tenho é trazer a consciência das pessoas para que elas pensem um pouquinho mais dessa forma. E eu acho que a gente consegue sim, tá? Natália tá dizendo que é exatamente isso. Obrigada. Muito clara a explicação. Obrigada, gente. Gente, então é isso. A gente vai trazer aí... Penélope tá dizendo aqui o lance de ressignificar no alimento. Existem as possibilidades de refazer de outras formas. O sushi, por exemplo, rola de fazer sem peixe, sem queijo. Perfeito. Eu sempre digo o seguinte, Penélope. A gente tem as fases da mudança, né, Luan? A gente tem as fases de transformação, né? Primeiro eu vou achar que eu não consigo...
que aquilo ali não faz o menor sentido. Depois eu vou achar que... poxa, legal o que essa galera faz, mas eu não consigo me ver fazendo isso. Depois eu vou dizer, poxa, legal, eu vou tentar fazer, vou me preparar e vou entrar na ação. Tá? Então, assim, depende muito da fase de transformação que você esteja, no processo de mudança que você esteja. Depende. E depende muito da sua relação com esse alimento. Então, vamos lá. Em relação a hambúrguer. Será que um hambúrguer vegano, ele vai me dar o mesmo prazer do que se eu comesse um hambúrguer de carne? Ah, Nath, vai, eu gosto, igual. Ah, Nath, não gosto não. Hambúrguer é a parte mais difícil que eu tenho. Então, a gente deixa o hambúrguer lá pro final. Entende? Então, eu consigo tirar ovo tranquilamente, eu consigo tirar peixe tranquilamente, eu consigo tirar carne tranquilamente, mas o sushi é muito difícil pra mim, eu ainda tenho uma memória afetiva muito forte. Beleza. Segue. Faz o que dá. Ah, Nath, o sushi vegano, ele é legal também. Então, pronto, bora entrar no sushi vegano, se for bom o suficiente. Mas sem gerar... Gente, eu acho que o caminho da culpa não é nunca um caminho bom. Porque ele gera frustração e ele faz com que a gente volte para onde a gente estava inicialmente. A culpa, eu não vejo a culpa como um agente que vai te mobilizar para transformar. Ele vai, na verdade, te desempoderar. É isso? Será que essa palavra existe? A Inoan tá colocando aqui que não é fácil, já que somos conduzidos durante toda a nossa vida a nos portarmos de tal forma. Mas acho que a palavra ressignificar se enquadra perfeitamente. Lindo, gente. Lindo. É isso. É isso, gente. É isso. Ai, pessoal, adoro. Gente, obrigada, tá? Se vocês tiverem sugestões de tema, coloca lá na caixinha de perguntas. Eu adoro fazer essas reflexões e adoro também ser questionada, porque eu tô aqui também pra refletir, né? E pra quebrar aí algumas objeções, caso eu consiga. Mas eu acho que a gente consegue transformar, sim. É lindo, né? A gente consegue transformar muita coisa e a alimentação das pessoas através desse acolhimento. Beleza? Obrigada, boa noite e até a próxima semana.